a bênção de Deus nesse momento. Chegou o momento de partilharmos através do nosso louvor da sua palavra, da nossa voz, a nossa gratidão, o nosso louvor. Mas nós vamos cantar ainda. Vamos cantar porque estamos em período de festas. Eu já estou de férias, mas estou ainda aqui. Como eu sempre costumo dizer que eu não trabalho, que aquilo que eu faço é um prazer, e quando se tem prazer, não se tem trabalho, porque quando se fala em trabalho, a pessoa pensa em algo que cansa. E uma vez eu cheguei na casa da minha sogra no sábado, ela falou: "Você vai pregar hoje?" Eu disse: "Minha sogra, eu estou de férias." Ela disse: "Pastor, não tira férias." Então eu estou de férias, estou aqui. Abra o seu hinário no hino 42. Tudo é paz, tudo amor, noite de paz. Ao cantarmos esse hino, nós lembramos de quê? Natal. Os cantores? É momento de darmos glória a Deus. Os anjos cantam. Nós vamos cantar juntos. Você vai soltar a sua voz. Vamos pedir que, se você tem um membro da sua família longe, você agora resgate seu filho, sua esposa, ponha perto de você. Cantem conosco. Tudo é paz, tudo amor, dormem todos aí em redor. Alegria. Amém. Rei da paz, amém. Nosso Salvador é Jesus, Senhor. As irmãs, olha os anjos cantando junto. Prepare os irmãos agora. Os irmãos. Boas novas de perdão, graça eterna, salvação. Todos. Prova desse amor, dá o Redentor. Todos. Amém. É Jesus o Salvador, vinde todos lhe pedir, e nos venham conduzir deste mundo à luz. Amém? E esse seja o pedido da sua família, que esse Jesus Salvador, e nesse Natal, se você não receber um presente, se você não receber nada, nem um alfinete, lembre desse cântico. Você tem que pedir que o mais importante não são roupas, não são presentes, não são casas, mas a presença do nosso Deus. Que o nosso pedido, que os anjos nos conduzam desse mundo à luz do nosso Senhor Jesus. E eu vou continuar falando sobre ovelhas.
Ao orar pelo meu neto, eu fiquei pensando, todos nós somos ovelhas. E Natal é momento de festa, é momento de confraternização. O Ano Novo é momento de novos planos, novos projetos. Mas é momento de família, de união. Sábado que vem, essa hora, eu vou estar nos braços do meu pai e da minha mãe, e ao lado de 9 irmãos. Dificilmente a gente consegue reunir toda aquela turma. Uma vez eu fiquei, acho que mais de 7 anos sem ver alguns irmãos, né? Que é difícil. Mas agora meu pai disse assim: olha, eu vou fazer a chamada, ninguém pode faltar. E meus queridos, coloque isso na sua cabeça: o Senhor é o meu, o quê? Pastor. E o que diz o complemento do texto? Nada me faltará. Às vezes nós queremos alguma coisa, mas pastor, está faltando. Às vezes eu penso também, está faltando. Mas eu pergunto, será que está faltando mesmo? Ou será que eu só mereço isso aqui? Abra sua Bíblia no livro de São João, capítulo 10. João, capítulo 10. De todos os evangelhos, de todos os profetas, de todos os discípulos, João é aquele que eu considero que ele leu muito o Salmo 23. Porque ele descreve de tal forma, com beleza, com formosura, esse pastor de ovelha. E nós queremos tirar algumas características da ovelha. E você, para ser conduzido por esse pastor Jesus, você tem que aprender a ser ovelha. Tem que aprender a ser ovelha. E eu quero começar com o verso 14, capítulo 10 de São João, verso 14. Jesus olha para você e olha para mim, e ele diz: eu sou o bom pastor. Queridos, nunca passe pela sua cabeça em abandonar o bom pastor. João coloca aqui a característica do pastor. Deus não é bom porque nos ama, porque a gente é bonzinho. Deus nos ama, por isso Ele é bom. E não importa para onde você vai, Deus vai continuar derramando a sua bondade sobre você. Não importa o que você venha fazer, porque esse pastor é bom. E João completa aquele sentimento de Jesus que diz: eu conheço as minhas ovelhas. Queridos, que segurança nos traz em saber que Jesus o quê? Me conhece. Quando um dente está querendo doer amanhã, Jesus já sabe. Pronto, vamos dar um lenitivo para esse camarada. Quando você passa pelas aflições do dia a dia, Jesus olha para você e diz assim: eu te conheço, eu te conheço, eu sou o bom pastor. Agora vem a nossa parte. Será que nós conhecemos a Jesus? Às vezes, para conhecer a Jesus, nós precisamos conhecer a nossa família primeiro. Conhecer uns aos outros primeiro. Porque, querido pai, você só vai conduzir o seu filho para Jesus se seu filho olhar para você e ver em você a pessoa amada de Jesus Cristo.
Querida mãe, você só vai conduzir a sua filha para o céu se ela olhar para você como a mãe exemplar. Verso 4 nos diz aqui do capítulo 10 que o pastor faz sair todas as ovelhas que lhe pertencem e vai adiante delas, e as ovelhas fazem o quê? Seguem o seu pastor. Por quê? Porque reconhece a voz do seu pastor. Durante esses anos pregamos a respeito de Cristo Jesus. Os pregadores vêm aqui falar de um novo céu e de uma nova terra. Agora nós iremos sair no sentido de recebermos um novo ano, no sentido de recebermos as festas. O nosso pastor vai adiante de nós, nos chamando cada dia. Será que nós conhecemos a voz do nosso pastor? Jesus, ao nos comparar como ovelhas, de fato somos ovelhas, mas o que nós podemos aprender com as ovelhas? O que nós podemos aprender com essa figura de linguagem do apóstolo João? O bom pastor e suas ovelhas. Primeira delas, as ovelhas sabem que pertencem a um pastor. Você sabe a quem você pertence? Você precisa saber, você precisa conhecer a Cristo Jesus. Mas para conhecê-lo, você precisa ter um relacionamento com Ele. Senso de pertencer. Será que você literalmente pertence ao Senhor? Será que durante este ano todas as coisas que você fez da sua vida, você fez pensando no seu pastor, no seu Senhor? Para sermos ovelhas, precisamos ter características de ovelhas. Não podemos ter característica de bodes, não podemos ter característica de cobras, leões, né? Às vezes alguém chega e quer falar o adjetivo de irmão, e esse ano chegou e falou: pastor, fulano de tal é uma cobra. Eu falo: opa, é ovelha. É ovelha. Para sermos ovelhas, precisamos ter característica de quê? De ovelhas. As ovelhas são animais dóceis e obedientes. Mas as ovelhas são gêmeas. O pastor sempre deve estar preocupado em cuidar das ovelhas. Você sabe por quê? Porque muitas ovelhas se perdem no meio do caminho, porque elas se distraem. Nós somos assim também. Às vezes nos distraímos ao longo do ano, e aí chegamos final do ano, agora sim, nós vamos tomar rumo na vida. Deus nos criou para que nós tornemos-nos ovelhas. Você sabe por quê? Por que as ovelhas carecem de um pastor? Os outros animais, todos os outros animais, Deus criou com instinto de defesa própria. Por exemplo, a cobra. A cobra, ela não morde por natureza, mas se você chegar perto dela, ela se sente ameaçada, então ela fala: bom, entre eu e você, que vá você. E ela morre. O cachorro tem um instinto, por mais que seja manso, se você pisou no rabo dele, ele vai fazer o quê? Vai te morder. O leão é assim. Todos os animais têm a sua autodefesa, mas a ovelha é o único animal terreno que não possui defesa nenhuma.
porque ela é totalmente dependente do seu pastor. Meus queridos, vamos aprender a ser dependente de Cristo Jesus, o nosso sumo pastor. Aconteça o que acontecer na sua vida, nessas férias, nas festas, aprenda a ser dependente do pastor. Queridos filhos, tem muitos filhos que estão ainda na garantia dos pais, né? Alguns até os 18 anos, 21 anos, 28 anos, sei lá quanto. Aprendam a ser dependentes dos pais. Tem muitos filhos que cedo na vida querem ser dependentes do pai. Não faça isso. É terrível lá fora. Você não precisa quebrar a cabeça. Seja e aproveite ser dependente do pai. Porque vai chegar o dia que ele não vai poder fazer nada por você. Nós precisamos compreender que o bom pastor, ele deu a vida por nós. Isaías 53, verso 5, diz ali que ele foi ferido por causa da minha e da sua transgressão. Quantos pais nesse Natal estão sofrendo porque os seus filhos colocaram feridas no seu coração? Quantos filhos estão sofrendo nesse Natal porque os seus pais foram embora e nunca mais voltaram? Quantos estão nesse Natal, quem sabe, com o coração dilacerado pela perda de um amigo, de um ente querido? Esta semana, naquele acidente que o ônibus vinha de São Paulo, morreu uma irmã nossa, irmã da igreja no Rio Grande do Sul, foi minha ovelha lá em Chapecó por 6 anos. Terça-feira, quando me ligaram pela manhã, eu fiquei pensando. Nós teve internas do Gravatal o ano passado, uma jovem senhora, uma filhinha pequena. Eu fiquei pensando como vai ser o Natal desta família. Mas o bom pastor, o sumo pastor, foi ferido porque eu e você merecíamos ser feridos, porque nos desviamos. Mas o pastor, quando viu o inimigo chegando para nos pegar, ele entrou na frente. Ele entrou na frente para nos defender. O pastor foi ferido. A Bíblia diz que ele foi moído porque eu e você carregávamos uma iniquidade no coração, porque eu e você carregávamos pecados no coração. E meus queridos, conversando com uma pessoa, ela disse para mim: pastor, não tem coisa mais doída nesse mundo do que quando alguém pisa no nosso coração. O texto diz que Jesus foi pisado, nos sarou, a paz estava sobre ele. Queridos pais aqui presentes, por favor, cuidem dos seus filhos. Cuidem dos seus filhos. Se for necessário, entre em luta contra o inimigo, mas cuidem dos seus filhos. Devemos lançar sobre Cristo Jesus as nossas ansiedades. Estive conversando com alguns irmãos e alguns irmãos estavam dizendo assim: pastor, eu quero que esse ano acabe logo. Aí não precisa dizer mais nada, né? Não precisa dizer mais nada. Lançar sobre o pastor as nossas ansiedades. Eu não sei o que te preocupas. Eu não sei o que te preocupa. Mas uma coisa eu sei: seja ovelha aonde você for, porque ovelha é dependente do pastor. Do pastor.
Por isso que Pedro, 1 Pedro capítulo 5, verso 7, já falamos aqui, mas você pode abrir a sua Bíblia, você pode marcar na sua Bíblia, em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, a palavra de Deus diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por que eu vou lançar a minha ansiedade sobre o meu pastor? Por quê? Porque ele tem cuidado de cada um de nós. Não é bonito isso? Às vezes eu não tenho palavras para confortar alguém. E eu chego diante dessa pessoa, às vezes enlutada, eu chego e falo assim: olha, às vezes eu não entendo. Eu não entendo como que eu vou confortar um pai que perdeu um filho. Eu nunca perdi um filho. Como que eu vou confortar uma mãe que perdeu uma filha? Eu nunca perdi uma filha. Mas eu chego diante dela e digo assim: olha, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não entendemos, e muitas vezes eu como pastor não entendo. Como que uma dor profunda? Eu não entendo. Mas quando eu olhei nesse texto, que eu devo lançar sobre o pastor toda a minha ansiedade como ovelha. Agora, se eu for cobra, se eu for leão, se eu for cachorro, mas se eu for ovelha, a Bíblia diz que eu devo lançar a minha ansiedade, o meu medo. Quando nós nos defendemos, quando nós nos autodefendemos aqui nessa terra de qualquer coisa, é porque nós estamos dizendo: Senhor, eu não preciso de Ti. Sabia disso? Quando você tenta se defender, quando você tenta resolver os seus problemas sozinho, você está dizendo: Senhor, eu não quero ser ovelha por um instante, eu não quero ser dependente. Por favor, queridos, não tente resolver os seus problemas sozinho. Busque o seu pastor. Busque o seu pastor. Uma outra característica da ovelha que me chama a atenção: desde quando nasce, as ovelhas começam a produzir lãs. Desde quando nasce. E o pastor precisa tosquiar as suas ovelhas, porque senão a lã, que é algo benéfico para ela, pode se tornar prejudicial. Os pais precisam ensinar os seus filhos a produzir. Às vezes nós cercamos muito os nossos filhos, não deixamos que eles se desenvolvam, e quando perdem a garantia, que eles já são de maiores, eles não sabem o que fazer, não sabem produzir, porque nós cercamos muito. O bom pastor deixa as suas ovelhas produzirem algo natural. É por isso que Jesus nos deu essa iniciativa do princípio de transbordar. Transbordar. E meus queridos, se nós gostamos do pastor, nós vamos transbordar de alegria e mostrar aos outros a respeito desse pastor. Para o ano de 2014, nós estamos com esse livro missionário, A Única Esperança. Encontre o real sentido da vida. Estamos engajados aqui em distribuirmos quase 10 mil livros desse livro. Custa apenas R$1. Quem veio quarta-feira no culto viu, eu contei uma história daqui. Pessoas que não tinham perdido tudo e não tinham sentido do verdadeiro pastor, e encontraram na palavra de Deus o verdadeiro pastor. Famílias destruídas foram reativadas. E eu contei a história deste casal, Evaldo e Lúcia. Evaldo e Lúcia. Evaldo conheceu Lúcia, ela com 15 anos. Casaram, ele já era um jogador aposentado.
E Lúcia começou a se envolver com uma outra pessoa. O Ivaldo pegou um revólver 38, foi atrás, matou essa pessoa, deu 2 tiros em Lúcia e foi para a cadeia. Lúcia, uma costureira, encontrou Roberta, uma adventista, que mostrou a Bíblia para ela. Ela não queria a princípio, mas depois de chegar no fundo do poço, porque a sua filha de menor ainda contraiu a gravidez, ela se caiu em desespero e procurou na Bíblia a resposta para a sua ansiedade. Quando encontrou Jesus, sentiu o desejo de mostrar para o seu esposo que estava preso, que ela falou que nunca mais queria ver. E ela foi. E quando eles se encontraram, para sua surpresa, lá na cadeia, ele também havia encontrado uma Bíblia. Estava lendo. Ele chegou diante dela e disse: Lúcia, me perdoe. 2 filhos. E ela disse: não, você que tem que me perdoar. Você que tem que me perdoar. Meus queridos, se histórias como estas acontecem de coração petrificado pelo pecado, se você nesse Natal e Ano Novo pegar a palavra de Deus, Deus vai unir a nossa família ao redor do bom pastor. Se Deus pode de um coração assassino, Deus pode transformar a minha vida e a sua também. Uma outra coisa, eu poderia falar muitas coisas sobre ovelhas, mas uma outra coisa também, característica da ovelha que me chamou a atenção: as ovelhas não comem qualquer coisa. O bode não. Bode viu um negócio, um plástico, um pedaço de pau, qualquer coisa, ele sai roendo. Mas as ovelhas não comem porcaria. Então tome cuidado com as festas. Tome cuidado com as festas. Nós somos ovelhas. Não podemos comer qualquer coisa nesse mundo. É por isso que o salmista, no verso 2 do Salmo 23, diz: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Não faça desse final de ano algo que venha se envergonhar depois. Você é uma ovelha. Você é uma ovelha. João, capítulo 10, novamente, agora no verso 27. João 10, 27. O texto diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E que mais? Eu as conheço e elas me seguem. Quando a gente estuda sobre a característica como teologano das ovelhas, a gente passa a conhecer uma história que aconteceu e acontece constantemente na Palestina. Lá tem vários lugares que não tem muitas águas. Então, onde tem uma água, sempre há concentração de muitas ovelhas e de muitos pastores. O autor aqui disse que estava contemplando e viu agora chegar um pastor com seu rebanho. Muitas ovelhas, mais de 100 ovelhas. Aí vinha vindo outro pastor e ele falou: agora vai dar briga e confusão. E as ovelhas vieram e se misturaram. Os pastores conversaram entre si, chegou um outro rebanho, e depois cada pastor ia saindo, batendo o cajado e chamando as ovelhas. Vem, vem, vem. E uma por uma daquelas ovelhas seguia o seu pastor. Não importa para onde você vá. Não importa se você vai cruzar o deserto. Eu vou cruzar o Pantanal Sul-Mato-Grossense. Não importa. O que importa é você conhecer a voz do seu pastor. Você conhece a voz do seu pastor? Você conhece a voz de Cristo Jesus?
Mas esse bom pastor vai muito mais além do que ser um só pastor. Vai muito mais além. Um dia, quando nós estávamos desesperados, esse pastor, para nos entender, se tornou também ovelha. Se tornou ovelha. Isaías 53, verso 7. Ele sabia que seria difícil para nós sermos ovelhas aqui nessa terra. E esse pastor disse: Pai, eu preciso compreender as minhas ovelhas. E ele desceu até aqui esta terra. Isaías 53, verso 7. Diz que ele foi oprimido, ele foi afligido, mas não abriu a sua boca. A Bíblia diz que como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus se tornou ovelha para melhor compreender a minha e a sua vida. Não gostaria você de ouvir a voz do pastor? O último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 1, diz ali João: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Jesus, Ele não só é o nosso pastor, mas Jesus se identifica como ovelha, porque Ele conhece você e Ele conhece a mim. O trono de Deus e do Cordeiro. Nosso fiel pastor está a nos chamar. Será que nós vamos continuar seguindo? O nosso pastor, ele se agrada em cuidar de cada um de nós. Será que nós vamos continuar nos braços do pastor? Não gostaria você de, nesta oportunidade, dizer: Senhor, o ano está findando, mas eu gostaria de permanecer ouvindo a sua voz. Há um hino de número 48. Diz ali: chegai-vos, ó crentes, vinde jubilosos, sigamos a estrela do céu de Belém. Eis que é nascido Cristo, Rei da Glória. Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos o Rei Salvador. Jesus Cristo, para nos compreender, se tornou uma ovelha. Queridos, deixemos Jesus ser o nosso pastor, e que durante o restante deste ano e no novo ano, continuemos louvando o seu nome, sendo ovelhas do seu rebanho. Quantos aqui querem continuar sendo ovelhas do rebanho do bom pastor? Amém. Vamos cantar esse hino 48 e vamos entoar o nosso Deus como gratidão e louvor. Esse é um momento de alegria, porque estamos nos braços do pastor. Então solte a sua voz. Quero ouvir as crianças cantando, sorrindo. Quando cantarmos pela segunda vez o coro, só as irmãs, eu dou o comando aqui, então preste atenção. Chegai-vos, ó crentes, vinde jubilosos, siga
a estrela do céu de Belém. Todos. Eis que é nascido Cristo Rei da glória. Ó, vinde adoremos. Ó, vinde adoremos. Ó, vinde adoremos o Rei Salvador. Amém. Ó, coros celestes. Quero ouvir vocês agora. Que alegria. Só as irmãs agora. Agora a resposta dos irmãos com a voz grossa. No alto. Todos. Ó, vinde adoremos. Ó, vinde adoremos. Ó, vinde adoremos o Rei Salvador. Amém? Feche os seus olhos. Ó Pai querido, obrigado porque um dia o teu Filho amado veio aqui a esta terra, nasceu como nós nascemos, se tornou ovelha para compreender as nossas dores, mas graças a ti ressuscitou e está nos céus nos guiando como bom pastor. Por favor, ó Pai, aonde os teus filhos forem, que os teus anjos o acompanhem, protegendo, guardando, amparando. Aonde os teus filhos forem, que recebam da água benéfica que esse pastor Jesus Cristo nos quer dar. Aonde nós formos, que tenhamos os ouvidos atentos para ouvir a voz do bom pastor. Aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja. Por favor, ó Pai, que o Senhor possa conduzi-los um dia, para que juntos venhamos conhecer o nosso bom pastor face a face. Nos entregamos em tuas mãos, os pais, as mães, os filhos, as filhas, os tios, tias, avós, entregamos a todos em tuas mãos. Cuide de cada um deles, por Jesus. Amém.